Exemplo de equilíbrio líquido-líquido. Então, como qualquer equilíbrio de fase, nós temos que a fugacidade da substância I na fase 1 é igual à fugacidade da substância I na fase 2. Neste caso, a fase 1 é denominada fase orgânica e a fase 2, fase aquosa. Então, para o equilíbrio líquido-líquido, nós temos que o coeficiente de atividade do cloroformo na fase orgânica vezes a fração molar do cloroformo na fase orgânica será igual ao coeficiente de atividade do cloroformo na fase aquosa vezes a fração molar do cloroformo na fase aquosa. Da mesma forma, podemos escrever a igualdade de fugacidades para a água. Coeficiente de atividade da água na fase orgânica vezes a fração molar da água na fase orgânica é igual ao coeficiente de atividade da água na fase aquosa vezes a fração molar da água na fase aquosa. O coeficiente de atividade do cloroformo na fase orgânica é unitário. A fração molar do cloroformo na fase orgânica é praticamente 1. Então, este produto é unitário. Da mesma forma, o coeficiente de atividade da água na fase aquosa é unitário e a fração molar da água na fase aquosa é praticamente 1. Então, este produto é 1. Então, o coeficiente de atividade do cloroformo na fase aquosa será 1 dividido pela fração molar do cloroformo na fase aquosa. E o coeficiente de atividade da água na fase orgânica será 1 dividido pela fração molar da água na fase orgânica. Nós sabemos pelo enunciado que a fração mássica de cloroformo na fase aquosa é igual a 0,083% e que a fração mássica de água na fase orgânica é igual a 0,011%. A nossa incógnita são as frações molares. Nós temos informações sobre as frações mássicas. Então, primeiro nós vamos transformar as frações mássicas em frações molares. Bom, então nós sabemos por definição que a fração mássica de cloroformo na fase aquosa será a massa do cloroformo na fase aquosa dividido pela massa total na fase aquosa, vezes 100%. Como base, nós vamos colocar que nós temos 100 gramas de mistura. Bom, então a massa do cloroformo na fase aquosa será 0,083% vezes 100 gramas divididos por 100%, gerando uma massa de cloroformo na fase aquosa de 0,083 gramas. Então, o número de moles de cloroformo na fase aquosa será 0,083 gramas divididos pela sua respectiva massa molar, 153,82 gramas por mol, gerando, então, 5,3959 vezes 10 na menos 4 mol de cloroformo na fase aquosa. A fração molar de água na fase aquosa será 100% menos a fração molar de cloroformo na fase aquosa. Então, será igual a 99,917%. Bom, número de moles, então, da água na fase aquosa, como nós estamos utilizando base de 100 gramas, então, nós temos 99,917 gramas de água. Divididos pela massa molar, 18 gramas por mol, temos, então, 5,55 mols de água na fase aquosa. A fração molar de cloroformo, então, na fase aquosa, será o número de moles de cloroformo na fase aquosa dividido pelo número de moles total da fase aquosa. Então, 5,3959 vezes 10 a menos 4 mol, divididos por 5,3959 vezes 10 a menos 4, mais 5,55 mol. Gerando, então, uma fração molar de cloroformo na fase aquosa de 9,709 vezes 10 a menos 5. Nós substituímos na equação já deduzida. O coeficiente de atividade do cloroformo na fase aquosa será 1 dividido por 9,709 vezes 10 na menos 5. O coeficiente de atividade do cloroformo na fase aquosa, 1,03 vezes 10 na 4. Então, nós vemos que quanto menor a fração molar da substância na respectiva fase, maior será o coeficiente de atividade daquela dada substância. Pelo enunciado, nós sabemos que a fração mássica de água na fase orgânica é 0,011%. Então, considerando ainda como base 100 gramas de mistura,
nós vamos ter 0,011 gramas de água na fase orgânica. Então, o número de moles de água na fase orgânica será 0,011 gramas divididos por 18 gramas por mol, igual a 6,11 vezes 10 a menos 4 mol. A fração mássica de clorofórmio na fase orgânica será 100% menos a fração mássica de água na fase orgânica, igual a 99,989%. Número de moles de clorofórmio na fase orgânica, então, mantendo a base de 100 gramas de mistura, 99,989 gramas, divididos pela massa molar do clorofórmio, 153,82 gramas por mol. Gerando, então, uma quantidade de matéria de clorofórmio na fase orgânica de 0,650 mol. A fração molar, então, de água na fase orgânica será 6,11 vezes 10 a menos 4 mol, divididos pelo número de moles total da fase orgânica, 0,650 mais 6,11 vezes 10 a menos 4, gerando uma fração molar de água na fase orgânica de 9,39 vezes 10 a menos 4. O coeficiente de atividade da água, então, na fase orgânica será 1,06 vezes 10 na 3. Relembrando que o coeficiente de atividade do clorofórmio na fase aquosa é 1,03 vezes 10 na 4. Então, o coeficiente de atividade, ele nos dá uma informação sobre a solubilidade da substância numa determinada fase. Como o coeficiente da água na fase orgânica é menor que o coeficiente de atividade do clorofórmio na fase aquosa, isso significa que a água é mais solúvel no clorofórmio do que o clorofórmio solúvel na água, né? Aqui nós estamos chamando a fase aquosa rica em água e a fase orgânica rica em clorofórmio, tá? Equilíbrio de fases envolvendo sólidos, então nós temos que a fugacidade do sólido puro, como função de temperatura, será igual à fugacidade da mesma substância na fase fluida, podendo ser ou um líquido ou um gás. Para um caso particular da solubilidade do sólido no líquido, substituindo o termo da fugacidade do lado do fluido como função de temperatura, pressão e fração molar, nós temos que será igual a x1, coeficiente de atividade da substância 1, como função apenas de temperatura e composição, e a fugacidade como função apenas de temperatura e pressão. Então, a solubilidade do sólido no líquido, ou seja, a fração molar vezes o coeficiente de atividade, será apenas a relação entre a fugacidade da substância na fase sólida com relação à fugacidade da substância na fase líquida. O equacionamento final torna-se igual ao Ln de x1, ou seja, o Ln da solubilidade do sólido líquido, que será igual a menos o Ln do coeficiente de atividade, que é determinado pelos modelos de G de excesso, menos o ΔH molar de fusão divididos por RT, vezes 1 menos T, divididos por TT, que é a temperatura no ponto triplo, mais o ΔCP divididos por R, vezes 1 menos T no ponto triplo, divididos por T, mais Ln T no ponto triplo, divididos por T. Vale lembrar que a temperatura no ponto triplo se iguala à temperatura de fusão para a maioria dos sólidos. E o termo com o ΔCP, normalmente ele é zero, porque aqui nós temos a variação do ΔCP na fusão. Então, como nós temos fluidos incompressíveis, tanto sólido como líquido, a variação da capacidade calorífica é praticamente nula. Esse diagrama de fase pressão versus temperatura é para mostrar que no ponto 2 nós temos o ponto triplo e o aumento de pressão não causa nenhum aumento na temperatura. Por isso que a temperatura do ponto triplo ela pode ser igualada à temperatura de fusão. No caso da solubilidade do sólido no gás, nós temos do lado esquerdo da equação
a parte da fugacidade no estado sólido e do lado direito a fugacidade no estado vapor. Lembrando que a relação entre a fugacidade YI vezes P é denominado coeficiente de fugacidade na fase vapor. Além disso, a baixa pressão, o fator de Point e os coeficientes de fugacidade da fase sólida e vapor são unitários. O que quer dizer que o fator de Point é este termo exponencial do volume molar na fase sólida, P menos Psat dividido por RT. Quando a pressão se aproxima da pressão de saturação, ou seja, baixa pressão, este termo é igual a zero. Qualquer número elevado a zero é unitário. Além disso, a fugacidade na fase vapor é unitária, baixa pressão, e a fugacidade, ou seja, F divididos por P na saturação, né, no lado sólido, é unitária também. Então, a solubilidade do sólido no gás, ou seja, o YI, será igual apenas a Psat como função de temperatura, que é determinado por uma equação, divididos por P. Quando a pressão é 1 bar, exatamente, significa que a solubilidade do sólido no gás é igual à pressão de saturação. Nós temos um exemplo de coeficiente de partição. O coeficiente de partição, ele mostra a relação entre a concentração de uma substância na fase sólida, uma respectiva fase líquida, e a concentração dessa mesma substância da fase sólida em outra fase líquida 2. Neste caso, nós temos que a concentração do fármaco da benzilpenicilina, do BP, ele tem uma concentração na fase orgânica e outra na fase aquosa. E essa relação entre as concentrações é dada pelo coeficiente de partição. Então, primeiramente, nós temos que o número de moles total da fase orgânica é igual ao número de moles do octanol na fase orgânica mais o número de moles da água na fase orgânica. E que o número de moles total da fase aquosa é o número de moles da água na fase aquosa mais o número de moles do octanol na fase aquosa. É dito no enunciado que o octanol ele é completamente immiscível em água. Isso quer dizer que o número de moles de octanol na fase aquosa é zero. No entanto, a água ela é parcialmente immiscível em octanol. Então, o número de moles de água na fase orgânica é diferente de zero. A massa do octanol é dada pela densidade do octanol, o ρ, vezes o volume do octanol adicionado. Então, nós temos que a massa do octanol na fase orgânica, pois ele só se encontra na fase orgânica, será a sua densidade, 0,826 gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, vezes o seu próprio volume, 25 ml, gerando uma massa de 20,65 gramas. O número de moles, então, do octanol na fase orgânica é igual a 20,65 gramas divididos pela sua massa molar, 130,23 gramas por mol. Então, uma quantidade de matéria de 0,15856 mol. A fração de octanol na fase orgânica será o número de moles de octanol na fase orgânica divididos pelo número de moles total da fase orgânica. Nós conhecemos a fração molar de octanol na fase orgânica, 74%. Então, a nossa incógnita será o número de moles total da fase orgânica. Número de moles da fase orgânica do octanol divididos por 0,74, gerando uma quantidade de matéria de 0,21427. O número de moles de água da fase orgânica é dado por diferença. Número de moles total da fase orgânica menos o número de moles do octanol na fase orgânica, igual a 0,05571 mol. Para determinar a massa da água na fase orgânica, nós dividimos a quantidade de matéria pela massa molar, 18 gramas por mol, gerando uma massa de água na fase orgânica de 1,00278 gramas. O volume total da fase orgânica ele é dado como a soma do volume de octanol da fase orgânica mais o volume de água da fase orgânica.
O volume de octanol na fase orgânica ele pode ser expresso como a massa do octanol na fase orgânica divididos pela sua respectiva densidade. E o volume de água na fase orgânica é a massa da água na fase orgânica dividido também pela sua densidade. Então, nós substituímos massa do octanol na fase orgânica, 20,65 gramas, densidade do octanol, 0,826 gramas por ml, massa da água na fase orgânica, 1,0028 gramas, divididos por 1 grama por ml, que é a densidade da água, gerando um volume total da fase orgânica de 26,0027 ml. Bom, o volume total de água, ele será o volume da água na fase aquosa mais o volume da água na fase orgânica, porque a água ela é parcialmente miscível com o octanol. Então, o volume de água na fase aquosa será 25, que é o volume total de água adicionado, menos a quantidade de água que foi para a fase orgânica. Como a densidade da água é 1,00278 gramas de água, é a mesma coisa que 1,00278 ml de água. Então, o volume de água na fase aquosa é 23,997 ml. A quantidade de matéria da benzilpenicilina será dada pela massa da benzilpenicilina divididos pela massa molar. Então, foi adicionado 200 miligramas do fármaco, então 200 vezes 10 a menos 3 gramas, divididos pela sua massa molar, 334,5 gramas por mol. Então, a quantidade de matéria de BP é 5,979 vezes 10 a menos 4 mol. O número de moles total da benzilpenicilina será o número de moles da benzilpenicilina na fase orgânica mais o número de moles do BP na fase aquosa. Nós podemos dizer que o número de moles de BP é a concentração vezes o volume. Então, o número de moles de BP na fase orgânica será a concentração de BP na fase orgânica vezes o volume total da fase orgânica. O número de moles de BP da fase aquosa será a concentração de BP da fase aquosa vezes o volume total da fase aquosa. Então, nós podemos ainda substituir. O número de moles de BP total será a concentração de BP na fase orgânica. Nós substituímos a concentração de BP na fase orgânica por coeficiente de partição vezes a concentração de BP na fase aquosa. Então, é isso que foi feito. Isso aqui significa que é a concentração de BP na fase orgânica, vezes o volume total da fase orgânica, mais a concentração de BP na fase aquosa, vezes o volume total da fase aquosa. Colocando em evidência a concentração de BP na fase aquosa, vezes o coeficiente de partição, vezes o volume total da fase orgânica, mais o volume total na fase aquosa. Então, a concentração de BP na fase aquosa será igual ao número de moles de BP total, divididos pelo coeficiente de partição, vezes o volume total da fase orgânica, mais o volume da fase aquosa. Substituindo esses valores, então, 5,979 vezes 10 a menos 4 mol, divididos por 65,5, vezes 26,002, mais 23,997 ml, gerando uma concentração de BP na fase aquosa de 3,461 vezes 10 a menos 4 mol por ml. Multiplicando pela massa molar do BP do fármaco, nós temos essa concentração de 0,11577 miligramas por ml. E a concentração da benzilpenicilina, então, na fase orgânica, será dada pela coeficiente de partição vezes a concentração na fase aquosa. Então, 65,5 vezes 0,11577, gerando uma concentração de benzilpenicilina na fase orgânica de 7,5829 miligramas por ml.